Olá, professora, me chamo Rafaela. O meu grupo ficou responsável por apresentar o trabalho no tema de uso de órtese para abdução do polegar no desempenho funcional de crianças portadoras de paralisia cerebral. Nosso trabalho foi baseado no artigo do curso de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais, que tiveram como objetivo, esse estudo teve como objetivo documentar os efeitos dessas órteses na amplitude e na função manual de crianças com hemiparesia espástica leve. Então, teve um resultado positivo que será apresentado. Como bem sabemos, a mão é essencial para a exploração e manipulação de objetos, principalmente no desenvolvimento de crianças. A perca desse membro ou o acometimento desse membro representa 40% da função manual. Então, crianças que têm paralisia cerebral, muito provavelmente vão ter um déficit motor, que compromete, as habilidades do dia a dia, do cotidiano. E aí o tratamento, um dos tratamentos indicados é o uso de órtese, para educar o posicionamento desse polegar. A flexão excessiva desse polegar é chamada de polegar incluso, que seria isso aqui, Então, a criança não tem a abdução do polegar. Esse tipo de órtese abre primeiro o espaço interdigital, com abdução e extensão com oponência, para manter o arco palmar adequadamente, Então, como eu falei, vai forçar não seria a palavra, mas educar de forma progressiva com que esse polegar se torne funcional, Então, fique de uma forma que seja acessível para a criança conseguir realizar atividades do dia a dia. Meu nome é Yasmin e agora eu vou falar sobre os métodos. Bem, nesse estudo foi utilizado um desenho do tipo AB, que permite a comparação sistêmica entre a fase A, que seria a fase de Baseline, e a fase B, que seria a fase de intervenção. Na fase A, ou fase de Baseline, consistiu na coleta de dados durante um período sem intervenção. Já na fase B, já é incluído o uso de órtese de abdução do polegar como um procedimento terapêutico, associado ao atendimento da terapia ocupacional. Os desfechos avaliados foram a amplitude de movimento ativa da flexão e extensão do punho, a abdução e a oponência do polegar e o desempenho funcional durante o teste de função manual de Jepsen-Taylor. O estudo ele contou com a participação de uma criança de 3 anos, do sexo feminino com paralisia cerebral, e tinha alguns critérios para a seleção desse participante. Entre esses critérios era hemiparesia, adução do polegar, que limitava a realização de atividades de preensão, pinça fina, a coordenação do pegar, liberação de objetos e realizações de atividades bimanuais, entre outros critérios. Além de que a criança também deveria estar em um atendimento de terapia ocupacional. Para a participação no estudo, a criança não poderia apresentar quaisquer outras patologias associadas, não poderia se submeter a outros tratamentos além da terapia ocupacional e não deveria apresentar déficit percepto conectivo que impedisse de colaborar nos procedimentos desse estudo. Nesse estudo foram utilizados 3 métodos de avaliação: a escala de Ashworth, o teste de amplitude de movimento e o teste de função manual de Jepsen-Taylor. A escala de Ashworth ela é indicada para avaliar o grau de tônus muscular do indivíduo. O tônus ele pode ser graduado em 5 níveis, de 0, quando não se observa qualquer aumento de tônus, até 4, que é quando o membro apresenta-se rígido na flexão ou extensão. Já o teste de amplitude de movimento, ou ADM, consiste na medida do arco de movimento através do qual passa uma articulação. Nesse caso, optou-se por avaliar apenas a ADM ativa de movimento, já que o maior interesse era avaliar o desempenho funcional da mão, e para a medida da oponência do polegar, utilizou-se a medida da distância entre as polpas digitais do polegar e do 5º dedo.
através do uso de uma régua medida por centímetros. E já o teste da função manual de Jepsen-Taylor é um teste padronizado que ele é desenvolvido para avaliar o uso funcional da mão. E trata-se de um instrumento de fácil administração que tem como objetivo proporcionar uma medida objetiva de tarefas padronizadas, avaliar alguns aspectos da função da mão, comumente usados em atividades do cotidiano, além de documentar continuamente a habilidade em cada categoria da função da mão testada. E esse teste ele é composto por 7 subtestes: escrita, virar cartas, pegar pequenos objetos, simulação de alimentação, empilhar blocos, pegar objetos leves e pegar objetos pesados também. E os subtestes eles foram apresentados nas mesmas sequências e realizados inicialmente com a mão não dominante. E ressalto também que nesse estudo, devido à idade da criança, alguns subtestes não podem ser feitos. Por exemplo, o da escrita e o da alimentação, nesse caso, não foram utilizados. No teste de função manual de Jepsen-Taylor, a criança vai se sentar de frente para a mesa e irá se pedir para ela realizar 5 subtestes o mais rápido possível, sendo cronometrado caso ela se distraia ou erre o exercício. Após a função manual, também realizado avaliações da amplitude de movimento ou ADM do punho e do polegar. Para isso é utilizado um goniômetro, que é posicionado de forma específica para medir a extensão e a flexão do punho. A criança é incentivada a alcançar a máxima de amplitude de movimento. E o mesmo procedimento é seguido para a abdução do polegar, onde vai ser medida a distância entre as polpas digitais do polegar e do quinto dedo para avaliação da oponência. Na fase de intervenção, se introduz uma órtese de abdução do polegar, confeccionada sob medida em material termomodável. Essa órtese tem como objetivo facilitar a apreensão e aumentar a amplitude de movimento, permitindo que a criança realize atividades funcionais de forma mais eficaz, fornecendo orientações detalhadas sobre o uso diário da órtese, que deve ser retirada quando ela for se higienizar e durante o sono. A metodologia de avaliação inclui sequências de testes, onde a avaliação da amplitude de movimento é realizada antes do teste de Jepsen-Taylor. O examinador é treinado para garantir a confiabilidade das medições e para analisar os dados foi utilizado métodos estatísticos como Celerate Online e banda de 2 desvios padrão. Para avaliar as mudanças nas fases de intervenção, foi considerado uma mudança estatisticamente significativa quando 2 pontos consecutivos estão fora da banda de 2 desvios padrão. Além disso, a análise visual é uma ferramenta importante que permite interpretar os dados ao longo do tempo, observando padrões e tendências. Eu me chamo Rosa Maria e eu vou falar sobre os resultados do uso de uma órtese de polegar num paciente com paralisia cerebral. O uso da órtese causou um avanço significativo nas amplitudes de movimento ativo de extensão e flexão de punho, abdução de polegar e oponência total do polegar. Para o acompanhamento do avanço do tratamento do paciente, foi necessário usar métodos estatísticos como o Cerebral Online e o Banda 2 desvio padrão. O Cerebral Online é um gráfico que permite analisar as mudanças, exemplo de um tratamento de um paciente, e o Banda de desvio padrão. O banda de 2 desvios padrão é um parâmetro estatístico que indica o grau de variação de um conjunto de elementos. Ambos os métodos estatísticos confirmaram um efeito significativo na intervenção. Houve uma divergência na análise de extensão de punho.
mas a análise visual e os resultados de bandas de desvio padrão apontam para uma melhora significativa nessa amplitude de movimento. Ambos os métodos estatísticos tiveram um avanço significativo na intervenção. Houve uma divergência na análise de extensão de punho, mas a análise visual e os resultados de bandas de dois desvios padrão apontam para uma melhora significativa na amplitude com a órtese. Houve 66% de concordância entre os métodos nas variáveis de gomiometria. A gomiometria é um teste que vai avaliar a amplitude de movimento das articulações. Esse teste permite monitorar o progresso de tratamento e reabilitação. No teste de função manual de Jepson-Taylor, que é um teste que vai avaliar a agilidade das mãos e dos membros superiores, a concordância entre os métodos foi baixa, foi de cerca de 20%. A série online indicou uma melhora significativa em empilhar blocos durante a intervenção. Já o método estatístico de banda 2 desvio padrão apresentou uma melhora significativa em virar cartas e pegar objetos pequenos. Ambos os testes não demonstraram nenhuma mudança significativa em pegar objetos pequenos. Devido à discordância entre os métodos, a análise visual precisou ser utilizada. Para virar cartas, a análise visual mostrou uma mudança de nível médio menor na intervenção, mas a tendência de aceleração não apresentou um padrão esperado de melhora acentuada. Nesse caso, a análise visual confirma os resultados da série online. Com relação aos testes de função manual, foi realizada uma análise visual em funções como pegar objetos pequenos, empilhar blocos, pegar objetos leves. Na pegar objetos pequenos, houve uma divergência entre os métodos estatísticos. A análise visual mostrou uma mudança de nível com melhora, tempo menor na intervenção, e uma mudança na direção da tendência, desaceleração para aceleração, com menor inclinação na intervenção. E isso confirma os resultados da série online, que indicou um declínio significativo. Já a análise visual de empilhar blocos, a análise visual revelou uma mudança significativa com melhora no tempo menor na intervenção. A fase inicial mostrou aceleração, enquanto a fase de intervenção tendeu à estabilidade, e isso condiz com os resultados da série online, que indicou uma melhora significativa. Já em pegar objetos leves, a análise visual demonstrou uma mudança de nível com melhora, tempo menor na intervenção. As fases apresentaram tendências opostas, aceleração na inicial e desaceleração na intervenção. No teste de função manual de pegar objetos leves, onde foi feita uma análise visual, essa análise visual não foi confirmada por nenhum dos métodos estatísticos. Então, foi isso. Todos os testes, todas as ferramentas que foram utilizadas para acompanhar o tratamento e os resultados do tratamento do paciente. Então, a conclusão é que esse estudo foi muito positivo, muito benéfico na questão de amplitude de movimento, mas no quesito de atividades específicas, ele não se aprofundou muito, então seria mais realmente uma forma de utilizar a órtese como complemento da intervenção escolhida pelo profissional, né? Então, essas informações podem ser úteis para profissionais que trabalham com essa clientela, auxiliando no processo de intervenção e não como um tratamento. No mais, foi isso. Esse estudo é realmente específico para crianças com paralisia cerebral e não para um grande grupo, mas que teve um resultado muito positivo.